Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nosso estudo, a nossa caminhada em Efésios, capítulo 5, hoje no verso 22, os deveres conjugais. Já que você clicou no vídeo aqui, eu vou te pedir, se inscreva aqui no canal, dá uma curtida, para incentivar que a gente continue fazendo esses vídeos. São vídeos caseiros, mas eu tenho feito com muito carinho e tenho me dedicado bastante aos estudos da teologia para trazer um conteúdo relevante para nós nesses dias. E sem mais delongas aqui, vamos lá para o nosso estudo. Claro que é um estudo aqui no vídeo, é um estudo muito rápido. Na comunidade a gente trata os pontos mais detalhados. Então aqui para o vídeo não se ficar muito longo, eu quero fazer um vídeo de 15, 20 minutos no máximo, então eu vou pegar os principais pontos aqui que nós já trabalhamos na comunidade. E hoje nós vamos trabalhar o capítulo 5 de Efésios e o versículo 22, a partir do 22, que vai falar sobre o casamento, sobre os deveres conjugais. Paulo vai entrar um pouquinho agora a fundo nesse detalhe. Eu queria ler com vocês. 22 diz assim: mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, ao qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisas semelhantes, mas santa, inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Pois quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo fez com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, homem deixará pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e os dois tornar-se uma só carne. Até aqui a gente vai ler. Depois você pode continuar lendo na sua casa. Primeiro eu vou fazer um pano de fundo rápido para você entender. Nós estamos numa narrativa, o livro de Efésios é um livro que Paulo abordou diversos assuntos, o capítulo 2 é um dos capítulos mais profundos que tem na Bíblia, no Novo Testamento. Paulo vai abordar a questão da predestinação, Paulo vai falar que nós somos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Paulo já tinha entendido que Deus é eterno, Deus está na eternidade, ele não faz parte do tempo como nós, temporais, e ele traz essa narrativa com muito conhecimento de Cristo, porque ele recebeu o evangelho de Cristo. Capítulo 3, no capítulo 4, nós estudamos, tem os vídeos no canal aqui também, vai falar sobre assuntos doutrinários, e Paulo tem um cuidado muito, muito grande em não se tornar um legalista. Muito pelo contrário, porque ele está saindo de uma religião legalista, é o fim da religião judaica e da lei de Moisés, e agora o início da transição da missão da igreja no entendimento da graça, no entendimento do evangelho de Cristo. Agora, não mais dentro de um espaço territorial, mas agora ele expandido ao mundo inteiro. Então, Paulo tem esse cuidado de não ser legalista, mas a partir do capítulo 4, ele começa a entrar um pouquinho mais na parte prática da carta. E aí nós começamos a ver ele dá alguns conselhos em diversos pontos. E agora, aqui no capítulo 5, nós vamos ver aqui Paulo falando sobre os deveres conjugais. Antes de tudo isso, eu quero que você se detenha no versículo antes, porque nós não estamos lendo versículos isolados, nós estamos numa narrativa. Paulo estava dizendo no 18, antes do 22, ele disse: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo, falando em si com salmos, entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor, dando graças constantemente ao Deus Pai. Sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. No capítulo 5, início do capítulo 5, Paulo vai falar às igrejas. E ele fala de uma forma agora para nós nos sujeitar uns aos outros como comunidade, sujeitar uns aos outros como irmão. Aqui ele fala sujeitar como um corpo, e agora ele vai falar sujeitar as mulheres ao marido, e o marido sujeito a Cristo ama a mulher como Cristo amou a igreja. Muito, muito profundo,
e nós não vamos criar lei, porque Paulo não estava criando lei aqui. Eu vou trazer um entendimento do que a Bíblia está dizendo. O que, que a Bíblia está dizendo? É só você ler e reler, você vai ver o que, que a Bíblia está dizendo. Paulo está falando de um mesmo assunto ainda, ser cheios do Espírito Santo, que nós falamos no vídeo passado. Faz parte ser cheio do Espírito Santo uma vida conjugal leve, formada, formatada, arraigada em Cristo Jesus. Então, isso vai trazer a leveza para o casamento. E quando ele diz ali, mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido como no Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, e a mulher tem que estar sujeita, nós vamos colocar alguns pontinhos aqui para você entender. A mulher, ela não é experimento religioso da igreja. Por anos, as mulheres foram tratadas como experimento religioso. Eram maltratadas pelos maridos, eram traídas pelos maridos, muitas apanhavam pelos maridos dentro da igreja, e o conselho da liderança da igreja sempre era: se sujeita ao seu marido, perdoa ele, porque ele vai mudar. Não, a mulher não é experimento religioso na mão nem do marido e nem da igreja. Então não use isso como uma lei, se sujeitar como uma lei. A sujeição da mulher aqui é algo voluntário. Essa palavra do grego, sujeitar, ela não é uma sujeição cega. Existem limites para isso. E o limite, qual é o maior limite de todos? Quando o marido para de amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Aí ela tem o direito de desobedecer ele numa desobediência santa. Ou quando ela é agredida, quando ela é desrespeitada, quando ela é traída, tudo isso é um limite. Então, nós temos que entender que isso é um limite. A mulher não é experimento religioso nas mãos do homem e nem da igreja. Então, dito isso, a gente começa a entender o que a própria Bíblia está dizendo. Qual é o momento que a mulher se sujeita ao marido? A parte B do versículo 22. Vai dizer assim: ela sujeita-se ao seu marido como no Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, onde Cristo é o cabeça da igreja. Então ele faz agora, Paulo vai fazer uma interface do relacionamento conjugal de crentes. Aqui Paulo está falando para a igreja de Éfeso. Ele descreveu essa carta para a igreja de Éfeso, era uma igreja formada. Então vamos subentender que essa carta foi escrita para cristãos, homens e mulheres cristãos convertidos que precisavam de alinhamento. Eu não posso usar a palavra de Deus com que não crê na palavra de Deus, porque isso é o julgo desigual que a Bíblia diz. Então, e essa palavra aqui, ela é usada para cristão. Se você está vendo esse vídeo, você é feminista, você não é cristã, você não vai fazer sentido para você. Mas uma mulher cristã, ela respeita o seu marido, e a palavra está sob a missão do marido. Submissão é sob a missão do marido, que o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Não lhe dá o poder, marido, de ser o mandão, de ser a última resposta do casamento. Não está falando sobre isso, está falando sobre responsabilidade. Está falando sobre cada um manter o seu papel, o equilíbrio dentro do casamento, sendo que a maior responsabilidade está sobre o homem, porque assim disse a palavra do Senhor. E a mulher, ela tem toda a responsabilidade, ela não anda atrás, ela não anda na frente, os dois andam lado a lado, porque o casamento ele é um time. Nós somos um time. E a mulher, ela não casa com um menino, ela casa com um homem. Ela não quer um menino chorão choramingando na volta dela. Ela não quer um homem que permanentemente ele chega próximo dela somente para deixar cada vez mais os problemas, dar foco aos problemas, criar problema, deixar a mulher mais sobrecarregada. Ela quer um homem seguro, um homem que seja maduro, amadurecido na palavra de Deus e que conduza o casamento em amor. Eu não estou dizendo que você não pode desabafar com a sua esposa ou ter que esconder dela algumas coisas que você está passando. Não é isso. Mas você tem que saber o equilíbrio de mostrar para a sua esposa que a sua esposa ela tem um marido, como disse aquele ditado, né? Aqui tem papai. Quando o pai está em casa, os filhos têm que se sentir seguro, a mulher tem que se sentir segura. O homem deve passar confiança. Através dessa confiança, a mulher ela se sujeita ao marido. Mas a palavra sujeição parece um pouco forte, parece um pouco retrógrada, parece algo que é do passado, mas não é uma sujeição, não é obediência, não é isso. A palavra sujeição é se sujeitar ao marido, mas um marido segundo a palavra de Deus, um marido limpo,
um marido que se submete a Cristo, puro, limpo, que é fiel, não é imoral, não é violento, e é um marido crente em Cristo Jesus. O marido, ele está, nesse sentido que Paulo falou, ele está num relacionamento como Cristo amou a igreja. Isso é muito, muito forte. E quando a mulher ela tem os seus atributos, ela também não pode passar por cima de alguns atributos que são extremamente essenciais para que o casamento tenha o seu equilíbrio. Mulher, um conselho para você. Você nunca vai deixar o seu marido liderar se você não quiser. O marido ele não consegue liderar o casamento se a mulher não deixar. Se você é cristã e você entende e ama a palavra de Deus, deixe o seu marido, incentive o seu marido, crie ferramentas para que ele assuma a frente desse casamento, para que ele seja o ponto, o cabeça desse casamento aí. Porque se você for pegar os atributos do marido e vamos usar o português, se você for se meter em coisas que não é sua, você vai se sobrecarregar. Cada um tem o seu papel. E quando cada um exerce o seu papel, o casamento tem um equilíbrio. Então, tem mulheres hoje que querem se meter em tudo, querem tomar decisão, mando e desmando do marido, parece que é totalmente papel invertido. E aí, quando ela se sente sobrecarregada e o casamento começa a ir, sair pelos dedos, cair pelos dedos, se escorrer pelos dedos, aí, primeira coisa que pensa é separação. Mas não, se cada um entender o seu papel, o seu atributo, o casamento ele corre de uma forma leve, leve mesmo. Por que eu digo equilíbrio? Porque quando cada um entende o seu papel, entende que o casamento não é uma disputa. Não é uma disputa de valores ou de quem manda mais ou quem se submete mais. É você olhar para o lado e ver aquela pessoa que está com você como um time. Vocês são um só. Por isso que Paulo diz que vocês vão deixar pai e mãe e vão se tornar uma só carne. Não quer dizer que vocês vão ter o mesmo pensamento, não quer dizer que vocês vão gostar das mesmas coisas, não é isso. Está falando sobre integridade, sermos íntegro. Ninguém casa para ser feliz. Nós casamos porque somos íntegros. Porque quem casa para ser feliz só está fazendo o papel de deixar o outro infeliz. Porque nós não achamos a nossa integridade no outro, nós achamos a nossa integridade em nós mesmos. E nós, como cristãos, nós achamos a nossa integridade em Cristo. Quando Cristo habita em nós, nós somos íntegros. Eu sou feliz comigo, então o meu papel é fazer o outro feliz. E vice-versa. Olha que legal, imagina dois lados, a única preocupação dos dois é fazer um ou outro feliz. Vai ser uma disputa para quem deixa o outro feliz. Isso é maravilhoso, isso é chegar no entendimento do evangelho para dentro do casamento. E Paulo não está falando de outra coisa, Paulo está falando de homens e mulheres ser cheios do Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Claro que se trocou muito, né, no meio pentecostal e neopentecostal, ser cheio do Espírito Santo é fazer barulho, sair correndo na igreja. Mas Paulo está falando aqui sobre, o tempo inteiro, ele está falando sobre ser cheio do Espírito Santo, sujeição uns aos outros, sujeite-se à sua comunidade, sujeite-se ao seu trabalho, ao seu patrão, sujeite-se àquilo que Deus colocou para você como a palavra, sujeite-se ao casamento. O homem também se sujeita à mulher, mas dentro da sua responsabilidade. Então, essa palavra sujeição, ela não deveria ser tão mal ouvida por nós quando nós falamos disso, porque a sujeição de uma mulher cristã a um marido cristão é prazerosa, não é pesada, não é um jugo, é um prazer ser submissa a um homem que é um homem segundo o coração de Deus, que ama a mulher como Cristo amou a igreja. O que me chama a atenção também nessa passagem são 3 versículos falando da mulher e 9 versículos são falando dos homens. Agora nós vamos entrar um pouquinho mais afinco nos atributos do marido. O marido, ele deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, um amor sacrificial. Hoje nós vemos muitos meninos casados, eu não estou falando de jovens, não estou falando de idade, eu estou falando de maturidade. Tem homens de 40, 50 anos que são imaturos, são meninos. Homens que passam o dia inteiro, ou a noite inteira jogando videogame e deixam suas esposas. Sabe? Não sabe conciliar uma coisa com a outra, não tem equilíbrio nas coisas. E as esposas estão totalmente sobrecarregadas.
não tem esse equilíbrio de amar a esposa, de olhar para a esposa e ver que o amor que ele deve sentir por ela é um amor sacrificial, ou seja, eu deixar aquilo que me agrada por um tempo e eu fazer de tudo para agradar a minha esposa de uma forma saudável, não uma bajulação, mas eu digo agradar a esposa de uma forma saudável, fazendo aquilo que compete ao homem, como Cristo amou a igreja. Cristo deixou mandamentos, Cristo deixou a sua palavra, mas Cristo deixou o seu amor, deixou o seu exemplo para nós homens casados. Nunca se viu numa geração cristã, onde no Brasil hoje, que é conhecido no mundo inteiro por ser um país evangélico, há um maior número de separação dentro do contexto cristão evangélico no Brasil. Porque são homens e mulheres que vêm para Cristo porque têm medo de ir para o inferno, ou são simpatizantes de uma igreja, de um movimento, mas eles não se sujeitam àquilo que a palavra nos coloca como, eu não digo uma regra, mas como um prisma para a gente seguir. Então, se cria esses meninos hoje, homens totalmente despreparados para estar num casamento cristão, não lê Bíblia, não estimulam a sua esposa, não estimulam os seus filhos a ler a Bíblia, a ter um momento de consagração com o Senhor. Sabem cobrar isso, mas não dão exemplo, não fazem a coisa acontecer, não chamam a esposa e os filhos para a mesa para colocar ali e estudar a palavra. São meninos que precisam amadurecer urgentemente, porque esses casamentos estão cada vez mais prejudicados pela falta de responsabilidade de homens. A mulher tem a sua culpa? Sim, mas lembre-se, vocês têm um amor sacrificial. Quando você chegar do seu trabalho todos os dias, que vai botar o pé para cima no sofá e ficar no Facebook, ficar no WhatsApp, no telefone, promova uns 2, 3 dias da semana dizendo, hoje vamos sentar e vamos ler a Bíblia junto. Não precisa fazer grandes estudos, mas criar esse hábito de ler a Bíblia, de orar com a esposa, se você tem filho, orar com seus filhos. A maior negligência do homem cristão hoje é negligenciar o estudo da palavra de Deus. Terceirizar homens imaturos, meninos na fé, terceirizaram o ensino da palavra. É a igreja que ensina os seus filhos, é a igreja que ensina a sua esposa, é a igreja que diz para ele o que ele tem que ler, o quanto ele lê de Bíblia, só quanto ele vai na igreja. É uma negligência. Eu não estou falando que a igreja ela não tem esse papel, mas a igreja não substitui o papel do homem como cabeça incentivador dessa parte do ensino do evangelho dentro da casa. Então, esses homens meninos que trocaram essa prática de incentivar os seus filhos, de incentivar a sua esposa a ter contato com as coisas de Deus, eles acabaram deixando totalmente as coisas do mundo. E aí eu digo as coisas do mundo, né? Parece que a gente vive em Marte. Mas eu digo, entrarem essas práticas, tomarem conta da vida deles. Já não se vê mais essas práticas, homens já não oram, relativizaram tudo. E quando você negligencia, você está automaticamente autorizando a sua esposa, seus filhos a também negligenciarem. Porque você é o cabeça, você é o líder, homem, acorda. Acorda, você que é homem, que é casado, acorda, amadureça, cresça. Você tem que crescer. Você tem que assumir responsabilidade dentro do seu casamento. Parar de terceirizar o ensino. Nós somos um país que 8% da população brasileira sabe ler e interpretar um texto porque não tem esse hábito. Não se criou esse hábito. Eu pergunto se esse evangelho que você está negligenciando hoje, que qualquer profeta aí que sai na internet, qualquer apóstolo que sai na internet, consegue deixar você com dúvida, é porque você não tem os seus pés firmados dentro da doutrina de Cristo. Você simplesmente é uma massa de manobra e meia a qualquer outros. Nós temos que sair, homens. Saiam dessa zona de conforto. Assuma a responsabilidade de um cabeça da mulher, como Cristo amou a igreja. Ame a sua mulher como Cristo amou. Dê a sua vida, se entregue por ela. Porque aqui está dizendo que nós vamos purificar ela como Cristo purificou a igreja. O que Paulo está querendo dizer? Se nós assumimos o nosso papel de homens que realmente são
saíram daquela zona de meninice, de conforto e começaram agora a dar valor ao que é para ser dado valor, que é a palavra de Deus, que é a doutrina bíblica, nós vamos começar a construir um cristianismo verdadeiro, não esse falso cristianismo que a gente vê. Alguns pontos me deixa pensante numa geração que tem abandonado a palavra, o ensino, aquilo que Paulo está falando, aquilo que Jesus está falando, às vezes estão dentro das igrejas, querendo poder, milagre, querendo ver graveto pegando fogo. Eles querem ter a experiência sobrenatural, mas não querem ter o compromisso de ser cheio do Espírito Santo. Não tem nada a ver com experiência. Ser cheio do Espírito Santo é eu amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. A gente encerrar. Quando homens assumem esse papel de responsabilidade, eu queria levar você para um outro lugar. Imagina você daqui 2, 3 anos, você assumindo esse papel. Você vai olhar a sua esposa com respeito, você vai ter uma companheira, você vai ter admiração, fidelidade, amizade, estabilidade emocional e espiritual. Isso é o equilíbrio do casamento. Então, por isso que Paulo teve o cuidado de falar 3 versículos aqui. Ele deu alguns atributos para a esposa, mas ele falou: maridos, vocês amem a esposa como Cristo amou a igreja. Como é que está o seu casamento? Ah, o meu casamento não está bom. Eu quero dizer que 90% da culpa de o casamento não estar bom é sua, homem. Eu não estou dizendo que a sua mulher ela não tem responsabilidade, mas você tem o papel de liderar, você tem o papel de conduzir, mas não é na sua força, não é no seu intelecto, na sua gritaria. É você se sujeitando a Cristo, porque o homem só vai conseguir ser o cabeça da mulher quando Cristo é o cabeça dele. Porque Cristo se entregou, ele não fez a vontade dele. A gente vê um monte de homens meninos hoje, totalmente egoístas, egocêntricos, enxergam a esposa como um rival, enxergam a esposa como um peso, não entendem o que diz a palavra de Deus. Ou você é cristão ou você não é cristão. Se você não é cristão, não faz sentido essa palavra para você. Se você não é cristão, não faz sentido. Mas se você é um cristão e você é um homem temente a Deus, o meu conselho e o conselho de Paulo, assuma a sua responsabilidade de homem. Deixe de ser menino. As mulheres casam com homem. Mulher não casa com menino. O homem, ele tem que tomar frente, é ele que se coloca. Uma liderança, ela nunca é imposta. A liderança, ela é colocada de uma forma exemplar. A liderança tem que ser pelo exemplo. Você começa a conquistar a liderança quando você deixa de ser menino, imaturo. E eu não estou falando de idade, novamente, eu não estou falando de idade. Tem homens e mulheres que eu conheço com 18, 19 anos que são extremamente maduros na palavra de Deus e seus casamentos estão sendo alicerçados. Isso é uma construção. Mas a gente vê homens mais velhos, homens mais jovens, que estão com um casamento à beira do abismo, porque não saem da sua zona de conforto, do seu egoísmo, só olham para o seu umbigo, não conseguem enxergar a esposa como um vaso mais fraco e amar ela. E você tem esse poder e autoridade do Espírito Santo aqui de amar a sua esposa, mas é um amor sacrificial. Sacrifique-se as suas vontades, sacrifique-se para que você possa ter essa companheira, essa fidelidade, esse casamento gostoso, essa coisa que a gente conquista. Não é da propaganda da margarina, não é aquela família. Vocês vão ter momento de desacordo, de brigas, isso é normal. Nós não estamos aqui criando uma fantasia, mas eu estou falando de estabilidade, de algo que a gente consegue passar por cima de pequenas coisas para construir algo profundo. E só existe isso quando nós entendemos, homens, que nós temos que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Não é qualquer amor, não. Não é qualquer amor. Cristo, aos 33 anos, se entregou pela igreja. Aí nós vemos homens que não incentivam as mulheres a congregar, homens que não incentivam as mulheres a participar da vida comunitária da igreja.
São meninos que estão deixando as coisas acontecerem, e depois, quando vem a ruína, eles não sabem onde que erraram. É uma geração fraca, que precisa acordar. Eu também falo para aqueles que acham que são extremamente fervorosos no espírito, mas estão negligenciando sua esposa em casa, estão orando em línguas e pulando dentro da igreja, mas são os trogloditas dentro de casa com a esposa e com os filhos. São vagabundos, não trabalham, não querem trabalhar, não querem buscar o sustento para os seus filhos, não querem dar uma vida melhor para sua esposa. Esse tipo de homem é menino, menino que se esconde atrás de uma fé religiosa, de algo aparente, algo experiencialista, que só mostra para os outros que ele é cheio de Espírito Santo. Ser cheio de Espírito Santo é ser, é demonstrar, é ser a vida de Cristo em nós. Que Deus abençoe você. Espero que tenha edificado a sua vida. É claro que foi um pouquinho mais forte, mas o que a Bíblia tá nos colocando aqui, nessa perícope aqui, é para nós ajustar nossa casa. A palavra diz que não tem como eu governar a igreja, ou governar qualquer outro tipo de coisa se eu não governo bem a minha casa. A casa, a nossa casa, a nossa família é a estabilidade. É a extensão da igreja de Cristo. Onde Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. E ali ele é comandado pelo homem. E aquele homem se sujeita a Cristo e aquela mulher se sujeita ao homem. E o casamento anda. Os filhos firmados na fé. Saia da zona de conforto. Amadureça, cresça. Não seja mais menino. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu, galera.